Boa tarde. Em nome do Centro Acadêmico e da comissão organizadora, eu desejo boas-vindas a todos. Antes da gente começar, eu quero dar alguns pequenos avisos. Como vocês perceberam, a gente mudou a metodologia para fazer o credenciamento. Então, a gente pede que vocês entrem no link, deixem o nome e o e-mail de vocês para que a gente possa fazer o credenciamento de vocês. A gente pede que vocês também chequem se vocês estão inscritos na atividade. Tem muita gente inscrita no evento, mas muitas vezes não está inscrito na atividade específica. Então, se for esse o caso, não tem como a gente credenciar vocês para que vocês ganhem o certificado. Então, quem não tiver certeza, checa, por favor. Outra coisa, sobre as perguntas. Façam as perguntas. O professor vai estar falando, então façam as perguntas do que vocês tiverem dúvidas, que eu vou ler para ele poder responder. E agora eu quero dar boas-vindas ao nosso convidado, o professor Clóvis. Ele é bacharel em psicologia pela Universidade Federal do Amazonas. Ele atua como professor do curso de medicina da UFAM e como psicólogo clínico, psicólogo especialista em saúde funcional de pacientes neurológicos pelo programa de residência multiprofissional do Hospital Getúlio Vargas. E título de psicólogo de saúde pelo Conselho Federal de Psicologia e pós-graduado em psicologia hospitalar. Bem-vindo, professor. A palavra é sua. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, então, assim, temos 2 horas, né, para eu compartilhar com vocês a minha experiência enquanto psicólogo, né, e que eu considero de suma importância, né, porque quando a gente sai da graduação, a gente foca muito no contexto da clínica, né, e existe um mundo que a gente pode vivenciar a nível mesmo de poder, a nível de crescimento. Então, eu vou trazer para vocês o contexto do psicólogo no papel fundamental, que é na atenção básica, que também é chamada de atenção primária, tá? Isso depende muito da nomenclatura, depende muito de cada instituição, inclusive, tá? Tá dando para ouvir tranquilo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor, aqui tá ótimo. Tá tudo bem? O pessoal bem? no chat disse que também tá ouvindo, direitinho. Ok. Então, vamos lá. O papel do psicólogo na atenção primária. Como falei há pouco, atenção básica também, que é segundo a nomenclatura do Ministério da Saúde. A atuação na saúde pública, eu vou começar, primeiramente, no macro e para o micro, tá? Através do artigo 196 da Constituição Federal da Saúde, do artigo 196 da Constituição de 88, reconhece o direito de todas as pessoas de dever do Estado promover a organização descentralizada, que varia de cada município, tá? Diante das políticas, diante do que cada município tem como arcabouço, né, geral, diante da realidade apresentada. Né? Tem referência, principalmente com relação aos princípios do SUS, que é a universalidade, gratuidade, integralidade, equidade, e também a organização descentralizada. E através desse contexto, né, houve, em 1978, a declaração da Alma Ata, que eu acredito que alguém, em algum momento, se não ouviram, vão ouvir, tá? Que define justamente as atividades primárias, justamente visando o conceito dos cuidados primários, que é educação sanitária, assistência nutricional, saneamento básico, assistência materno-infantil, planejamentos familiares, imunizações e assistência curativa para problemas mais comuns. Então, assim, a partir de então, a promoção e a prevenção da saúde e da doença, né, ele abre uma nova dimensão com relação a nível de compreensão do fenômeno saúde e doença, né, que, por vezes, a gente sabe o contexto
o contexto biomédico, ele acabava trazendo muita concepção de que o indivíduo ele apresentava determinado comportamento relacionado ao adoecimento de forma muito prática. O metodismo, né, que por vezes ainda existem alguns profissionais que ainda estão, que vivenciam esse contexto do biomédico, enquanto hoje em dia a gente está vivenciando o contexto biopsicossocial e espiritual também. Tudo bem até aí? Então, assim, diante disso, vários significados, né, com relação ao processo de saúde e doença, e também os papéis de vários profissionais, né, que passou a ter uma visão um pouco mais direta, a nível realmente do indivíduo de uma forma geral. Né? Visando a integralidade, a saúde ela passou a ter uma perspectiva multidisciplinar, justamente possibilitando, né, o crescimento e, inclusive, a valorização de uma visão multiprofissional, né, que aí é que entra o contexto da equipe multi, né, que abre, inclusive, precedentes e dá abertura para a psicologia ser inserida nesse contexto da saúde, de tanto que existe em algumas universidades, a psicologia ela é tratada, ela é nomenclaturada como uma ciência da saúde, em algumas universidades a nível Brasil. Aqui no Amazonas, ela ainda está nas Ciências Humanas 2. Eu acho que quando vocês se inscreveram na faculdade, vocês devem ter visualizado isso. Então, assim, o psicólogo ele passou a fazer parte da equipe, dentro do contexto da saúde, e principalmente, que é o mais importante, que é o nosso foco, né, de discussão de hoje, no contexto das UBSs, né, que é justamente a atenção primária. A atenção primária, UBS, aquelas casinhas, secundário são os ambulatórios, terciário é justamente os hospitais de UTI, diante de vários aspectos. Se vocês ainda não tiveram essa oportunidade de conhecer esses setores, certamente, né, os outros profissionais, futuramente, eles vão poder possibilitar, agregar esse conhecimento, que é de suma importância. Tá? E aí, o indivíduo é visto como uma forma integral e visando a sua subjetividade, justamente focado naquele contexto da necessidade do usuário, né? Porque, por vezes, eu não sei vocês, né, mas, por vezes, eu percebo, né, diante da minha experiência, né, falando por mim, nós não temos a cultura aqui no Brasil de fazer aqueles exames periódicos, né, que geralmente tem que ser de forma muito categórica, deve ser de 6 em 6 meses. Algum de vocês fazem isso? Pode responder aqui no chat, que eu estou visualizando. Exatamente, Rebeca. Não temos esse costume, Thalita, Arthur, não. Então, assim, isso é muito comum. Então, vocês entendem o que eu estou falando, né? Isso é muito comum, a gente não tem esse costume. A gente justamente visualiza a questão da busca pelo atendimento quando a gente já está com comprometimentos já bem aflorados, bem potencializados. Então, e aí entra justamente um dos principais fatores importantes, que é justamente eu defendo, que a psicologia ela tem a concepção também de agir de forma preventiva, né? Eu acredito que vocês, em vários momentos, em algumas situações, até mesmo dentro do ambiente familiar, devem ter ouvido, né, escutado, ou até falado também, que, claro, vocês agora, enquanto acadêmicos de psicologia, vocês não vão falar. Pelo menos eu espero que não, né? Mas eu não vou para o psicólogo ou para o psiquiatra porque eu não estou louco, né? Então, assim, culturalmente aqui é muito comum. É muito comum. Então, e a gente traz essa concepção agora, né, numa psicologia pós-moderna, com um contexto justamente de prevenção, o que é muito mais saudável, né, muito mais importante. Mas vamos lá. Professor, só você, eles estão apontando esse slide para poder ser disponibilizado depois?
Posso responder depois? Pode. Tudo bem. Então, assim, o psicólogo na atenção primária ou atenção básica, tá, gente? Que fique bem claro, são duas nomenclaturas muito utilizadas, né, de forma que a gente, a nível de compreensão, eu me preocupei em embasar isso para vocês, que é justamente, o objetivo é atuar junto à comunidade, possibilitar um espaço terapêutico para que as pessoas possam trocar experiências e desenvolver suas potencialidades. A gente vai já lá na frente saber como é que isso funciona, usando a forma mais adequada de atendimento diante das necessidades. Geralmente, o psicólogo ele está inserido no contexto de uma equipe, numa equipe, não tem a casinha, entendeu? Aquela casinha, né, que deve ter próximo da casa de vocês, que hoje em dia, a gente vai ver lá na frente a questão do NAIF, justamente elas estão inseridas num contexto único, e a gente vai já ver, tá? E é justamente possibilitando essa equipe, estratégia de saúde da família, colaborando com outros profissionais da saúde, tá? E aí o psicólogo, ele pode atuar com grupos informativos, onde são grupos abertos, né, homogêneos, e geralmente o foco principal do Ministério da Saúde é trabalhar com portadores, com pessoas diabéticas, com hipertensão, e também as pessoas que têm a questão do tabagismo, tá? Inclusive, tem uma profissional que trabalha lá no SPA lá do Parque 10, que ela trabalha com um grupo excelente. Geralmente, tem uma duração de 60 minutos, né, diabéticos e hipertensos e outras, que depende da demanda, que chega até a instituição de saúde, e que o objetivo é justamente colocar ênfase em informações sobre a doença, porque, assim, por vezes, o indivíduo ele tem um diagnóstico relacionado a uma determinada doença crônica, como a diabetes, como a hipertensão, como o lúpus, como outras doenças desse contexto crônico, e por vezes ele só se vincula ao que foi passado pelo médico, a informação que foi passada pelo médico. E aí, essa questão de que foi passado pelo médico, isso é muito variável, porque tem médico que olha para você e tem médico que não olha. Tem médicos que fazem um atendimento excelente, tem médicos que não olham. Então, isso varia muito. Então, dentro do contexto da atenção primária, segundo o Ministério da Saúde, o profissional ele acaba tendo essa característica de trazer informações, tirar dúvidas, e para que o indivíduo possa se aperceber como é que está o processo de evolução ou não do seu acometimento. Tudo bem até aí? Gente, eu pergunto sempre, porque geralmente fica dúvidas e assim, vão anotando possíveis perguntas, entendeu? Eu vou tentar ser o mais claro possível. Existe o contexto da dinâmica do grupo, que são encontros bem temáticos, tá? Com duração de 60 minutos aproximadamente, por vezes, dependendo do contexto, pode ser alterado para mais ou para menos. O tema ele é previamente escolhido e esgotado. Por que previamente escolhido e esgotado? Porque, assim, diante de uma dinâmica de grupo que vocês possivelmente vão desenvolver ou já estão desenvolvendo, a gente tem um foco. Então, a gente precisa trabalhar aquele foco, proporcionando que o indivíduo saia com menos dúvida durante aquele momento, após aquele momento. E o objetivo é justamente investigar a experiência de cada membro. E aí tem todo aquele processo, né, de indivíduo que não tem uma facilidade em externar o que ele pensa, o que ele sente, diante do contexto subjetivo dele, isso por vezes precisa ser respeitado, né? E a gente trabalha justamente a questão do contexto emocional, as crenças, né? A gente sabe que a questão das crenças, elas são muito fortes. Em uma outra nomenclatura, as crenças são justamente os valores que são passados pela nossa família, que é a nossa primeira sociedade, né? Então, por vezes, eu não tive muito na minha família a facilidade em falar o que eu penso, falar o que eu sinto, falar a minha dificuldade. Então, isso acaba
diante do contexto de uma dinâmica do grupo, a gente consegue, por vezes, começar a desmistificar isso para eles, tá? E ampliar justamente o contexto do autoconhecimento, que é muito importante, que é um dos fatores principais do psicólogo. É propiciar tudo que é autoconhecimento, autoavaliação, tudo que um dia eu não me permiti, com relação a mim, que a gente traz essa concepção, né? Aí, por vezes, diante da nossa criação, diante do nosso contexto, a gente acaba, por vezes, nos despersonalizando, porque, por vezes, eu acabo ouvindo e querendo ouvir a opinião do outro, né? Isso é um ponto que é fonte de estudo, inclusive, que é quando eu me despersonalizo, eu me descaracterizo, por conta desse autoconhecimento que eu ainda não me permiti. E aí é muito importante que, a partir do momento que o indivíduo ele consegue se sentir acolhido dentro desse ambiente psicoterápico, vamos dizer assim, a gente precisa aproveitar para que realmente ele consiga perceber qual é o principal objetivo, que não é estar lá, é estar lá e eu sair dali um autoconhecimento relacionado às minhas próprias perspectivas, né, que aí são infundáveis, processos de mudanças, tomada de decisões, isso é muito importante. E assim, quando a gente está com algum comprometimento no contexto de saúde, a gente fica muito mais sentimental, a gente sabe disso, né, e aí, por vezes, a gente entra por vezes é possível que o indivíduo ele entre num processo de sofrimento muito mais agravante do que poderia ser. Tudo bem? Aí os grupos de psicoterapia. Esses grupos de psicoterapia, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque aí é um filtro que a gente vai ter que ter e nos apropriar por conta de cada demanda específica, tá? Existem pacientes, por exemplo, eu tive uma experiência, né, onde eu consegui quantificar em 6 meses pessoas que estavam no processo de sofrimento extremamente agravante, né, e que tinham dificuldade de chegar até uma pessoa. Eles ligavam para a prima, ligavam para o amigo, ligavam para o fulano, ciclano, só que aí o nível de comprometimento só ia se agravando. Então, o grupo de psicoterapia, ele tem esse propósito, que é justamente proporcionar àquele indivíduo que ele seja acolhido de uma forma satisfatória para que ele consiga externar dentro do tempo dele. E, geralmente, esse grupo ele tem uma durabilidade que isso varia muito dependendo de cada UBS, de cada local, 90 minutos, pode ser alterado ou não. Isso depende muito do contexto, vamos supor assim, geográfico. E abarca, entendeu? Contempla a questão dos sexos, que o foco é na patologia específica, como tem grupos, como falei há pouco, de diabéticos, tem grupos de lúpus, tem grupo de tuberculose, tem grupo de grávidas, então, assim, depende muito. Aí a gente cria um grupo, é o nosso papel, tá, na atenção primária, nos organizarmos para que a gente consiga, já aconteceu situações de que apareceu diante de um grupo que a gente se programa, aparece uma grávida. Essa uma grávida, a gente vai trabalhar com ela, tirando as dúvidas, esclarecendo, desmistificando, então, e às vezes no outro dia aparece 10 grávidas, então isso acaba sendo muito oscilante, tá? Com foco justamente com relação à conscientização da pessoa e do grupo. E sempre, né, sempre vem à tona a questão dos sentimentos e as experiências. Assim, nós somos quase que 50% sentimentos. Então, geralmente, como eu falei há pouco, o adoecimento, ele vem mobilizar esse meu sentimento. Aí, uma coisa que aí eu gostaria de falar, gente, as pessoas elas vão para o médico buscar o contexto da saúde, ou vão para uma penitenciária só quando elas estão precisando. Concordam comigo que ninguém gasta
a sua gasolina ou o seu dinheiro para ir passar um domingo ou um sábado ou durante a semana ir no hospital ou numa unidade de saúde ou numa penitenciária. Vocês concordam comigo? Ou não? Vocês estão me ouvindo? Eu estou olhando aqui no chat, ninguém me respondeu. Ian, obrigado. Concorda comigo? Ninguém sai de casa para isso, como eu falei há pouco. A gente só busca o contexto de saúde quando a gente está precisando, tá? E aí, quando a gente está precisando, geralmente é porque a gente já está mobilizado em vários aspectos, sentimental, comportamental, contexto interno. Então, assim, existe todo um processo. E aí, também é uma característica que é de suma importância, né, dentro do psicólogo, dentro da concepção do psicólogo, dentro da atenção primária, né, é justamente a visita domiciliar, né, que é justamente onde a gente consegue, por vezes, desmistificar o trabalho da psicologia. Quando eu falo em desmistificar, é justamente porque, assim, o indivíduo que tem acesso à unidade básica, é um indivíduo que não tem poder aquisitivo o suficiente para chegar num hospital particular. Então, assim, ele vai para uma unidade básica, entendeu? Ou a unidade básica vai até ele enquanto atenção primária, e a gente consegue, é importante a gente desmistificar para ele que o que está sentindo, entendeu? Está contribuindo de forma, por vezes, significativa para a potencialização da patologia ou da sintomatologia que ele está apresentando. Tá? Então, assim, é muito importante a gente ter esse cartão-chefe, que é desmistificar, entendeu? Porque eles têm muito aquela concepção que todo mundo que está de branco é doutor, tá? E aí a gente tem que ter um certo cuidado, porque quando eu me coloco nessa posição de estar sujeito a um atendimento do âmbito hospitalar ou do âmbito da saúde, eu já estou me colocando numa posição inferior, onde eu dependo daquele profissional, entendeu? Eu acredito que vocês, não tenho dúvida que vocês sabem perfeitamente do que eu estou falando. Tá? A gente precisa desmistificar isso para eles. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel enquanto profissional da saúde mental, né? Deixar eles o mais à vontade possível para que eles consigam externar para a gente o que eles sentem relacionado ao que eles estão apresentando enquanto patologia. E isso a gente consegue fazer de forma muito clara dentro do ambiente domiciliar, principalmente. Claro que tem algumas variáveis, né? Ele geralmente não é um ambiente terapêutico, como a gente visualiza vivenciar, né? Mas a gente tem que se adequar à realidade de cada demanda, da demanda do indivíduo, e prestar justamente uma assistência psicológica com pacientes que têm justamente aquela dificuldade em comparecer, por exemplo, pacientes neurológicos, pacientes que apresentam comprometimento na questão da motricidade, né, pacientes com AVCs. Então, assim, a gente temos a obrigação de fazer essa visita domiciliar, que por vezes são riquíssimas, porque por vezes aquela pessoa que apresenta uma dificuldade em chegar até a UBS, por vezes a própria família que não se dispõe, e a gente sabe disso. Quando a gente faz uma visita domiciliar, a gente consegue fazer identificações de variáveis que podem estar colaborando para a potencialização do indivíduo, como, por exemplo, a gente chega, já aconteceu em vários momentos, chegar na casa do idoso que está com limitações psicomotoras e eu perguntar como é que é a rotina, eu passo o dia aqui nessa cadeira. Aí ele começa a externar, ninguém conversa comigo, ninguém fala comigo, só me dão comida, eu preciso falar, eu preciso conversar. Então, assim, quantos e quantos idosos
Quantas pessoas com comprometimentos motores que estão paralisados, ou numa cama, ou numa cadeira, ou numa rede, que já tiveram toda uma vivência, né, e que, infelizmente, estão comprometidos com determinada patologia, mas que eles pensam, e que eles têm sentimentos, e que eles precisam falar. E só que, por vezes, a família só faz o básico, entendeu? Passou o velho ou o doente neurológico, ele está ali sentado, ele está quieto, ele está assistindo a televisão dele, está tudo bem. E não é assim. Eles têm uma história, eles têm uma vivência, eles têm muita coisa para falar, só que eles não são ouvidos. Isso é um ponto importante. Isso compromete, agrava ainda mais a vivência deles. Gente, tudo bem até aí? Tá legal? Não tá? Tô falando muito rápido? Tá esclarecedor? Então, vamos seguir. Tá. Então, o psicólogo na atenção primária ou atenção básica, diante do atendimento individual, que geralmente é uma demanda que, por vezes, lá na frente a gente vai ver como é que funciona, né, com relação ao NASF, né, esse atendimento, ele faz o acolhimento, ele faz as orientações, ele faz os direcionamentos e os encaminhamentos, tá? Isso tudo a gente vai trabalhar, assim, fazer uma anamnese adequada para, por vezes, a gente tem que ter um cuidado com relação a passar justamente para o prontuário, porque nós, enquanto psicólogos, nós temos a responsabilidade daquele indivíduo com relação à demanda daquele indivíduo que tem que ser tratada como um sigilo, tá? Então, assim, aí é um outro ponto que é importante, porque, por vezes, quando a gente trabalha numa equipe multiprofissional, dependendo até, muitas vezes, do próprio gestor, ele acaba exigindo que seja externado, e aí a gente tem que ser profissional o suficiente e dizer que nós temos um código de ética onde o indivíduo ele só pode ser exposto a partir do momento que ele tiver, que ele estiver comprometendo a vida dele ou a vida de outras pessoas, e aí, se vocês não têm acesso ainda a isso, não tiver ainda a ética, vocês vão ter, vocês vão esclarecer. Para quem teve, é isso, a gente não tem obrigação de colocar no prontuário, a gente tem que ser o mais sucinto possível a nível de não expor o indivíduo diante do que ele apresenta, porque, de repente, uma patologia que ele pode estar apresentando pode desencadear outros aspectos relacionados, como falei há pouco, possivelmente a família, ela é uma variável que potencializa o sofrimento desse indivíduo, por vezes no âmbito financeiro. A gente sabe que existem muitos avós e pais, entendeu? Onde os netos ou os filhos se apropriam do contexto financeiro dele, onde ele chega comigo e diz assim, eu nunca mais, faz anos que eu não sei quanto é que eu ganho. E aí, geralmente, é uma figura familiar, que é o cuidador, que acaba, né, usurpando, direta ou indiretamente, como é que eu posso dizer, não beneficiando esse indivíduo diante do contexto financeiro que é dele. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também, a gente tem que ter cuidado na observação, a gente tem que ter cuidado com relação justamente à forma de falar, porque aí entra naquela concepção da transferência e contra-transferência, porque a cada indivíduo, diante de cada demanda, a gente acaba se envolvendo e a gente tem que ser profissional, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque senão a gente vai sofrer futuramente, né? Porque dependendo da localização e do nível que cada família vivencia, a gente pode, sem perceber, estar com o propósito de ajudar e contribuir para a saúde mental de forma geral da família, mas, por vezes, as pessoas elas vão interpretar de outra forma. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Deixa eu passar aqui. Tá, deixa eu voltar aqui. Esses direcionamentos, muitas vezes, como eu falei há pouco, tá? Porque através do atendimento individual, a gente consegue orientar, porque, por vezes, a gente sabe que a saúde, o contexto da saúde, ela não propicia muito
o olhar diferenciado diante de alguns profissionais. Eu, particularmente, né, eu tenho uma percepção um pouco diferente. Eu percebo que muitos profissionais, vou citar, muitos profissionais médicos que estão formados de 10 anos para cá, eles já estão um pouco mais sensibilizados com o contexto da humanização, né, a nível de perceber que, por vezes, as orientações que eles podem dar, eles conseguem direcionar para o profissional da saúde mental, tá? E possíveis encaminhamentos é justamente aquele paciente, por exemplo, eu tive uma experiência relacionada numa zona daqui da cidade de Manaus, onde eu vi um foco muito grande. Eu vou só colocar uma estimativa, tipo, de 10 pacientes, 8 estavam apresentando ideações suicidas. E aí, o que fazer? E aí é justamente aquilo que a gente vai ver daqui a pouco, como é que o NASF trabalha isso. Porque, assim, até então, a atenção primária, né, considerada básica também, a gente tem a obrigação de dar continuidade àquilo que a gente percebeu. O que, geralmente, isso não é muito comum, tá? Vou ser bem sincero, diante do que eu já vivenciei, do que eu já vi, tá? E aí, o psicólogo de atenção primária, ele vai trabalhar educação e saúde, que aí entra naquela concepção que eu falei para vocês há pouco, relacionado à orientação, relacionado à desmistificação, tem situações muito mínimas, ideias que foi passado por alguém, muitas vezes fortalecido por outros, diante do meu adoecimento, da minha patologia, que não é aquilo. E aí, para eu fazer educação em saúde, eu, enquanto profissional da saúde mental, eu, enquanto psicólogo, eu tenho que ter uma leitura tá? Eu tenho que conhecer, eu tenho que realmente vestir a camisa para eu poder realmente conseguir possibilitar para aquele indivíduo a diminuição do sofrimento dele, tá? Porque senão eu não vou conseguir. Se eu for prático, se eu for querer só fazer anamnese e dar o retorno e tentar encaixar o indivíduo diante daqueles 5 critérios do DSM ou do CID-10, eu acabo, sem perceber, comprometendo a uma possível amenização com relação à saúde dele, porque a gente sabe que o nosso processo cognitivo ele é muito forte relacionado a possíveis patologias, principalmente quando essa patologia ela é crônica, como câncer, como HIV, como outras doenças, até o próprio COVID, entendeu? Então, aí, através da educação em saúde, que ela pode ser feita no contexto tanto com os pacientes, né, dependendo da demanda, né, que, como falei há pouco, a questão do tuberculose, HIV, mas também traz esse indivíduo para justamente sobre a reflexão sobre os problemas vivenciados, e que, por vezes, né, o indivíduo acaba já vestindo a camisa, entendeu? Se rotulando dentro de um processo que foi apresentado como um processo de adoecimento e comprometimento da saúde relacionado ao que lhe foi apresentado, e que ele acaba vivenciando de uma forma onde, se a gente realmente conseguir fazer algumas identificações diante das variáveis que ele que podem estar potencializando, a gente consegue potencializar justamente as ações que ele pode tomar. Aí vai entrar justamente aquilo que eu falei, o autoconhecimento, a autopercepção, a própria autonomia, que por vezes ele acabou perdendo, entendeu? Trabalhado como? Dependendo da demanda, oficinas psicossociais, grupos operativos, mediações, também através de atividades comunitárias, eventos, palestras. A gente tem um calendário propiciado pelo SUS com relação Janeiro Branco e Roxo, né? Tem a questão do suicídio, gente. Aí a questão do suicídio é algo que eu me preocupo muito, porque eu estudo suicídio há basicamente 12 anos, e eu tenho muito cuidado com isso, porque assim, quando chega, e aí, gente,
é uma opinião minha e eu não tenho problema em relatar isso. Eu gero um desconforto muito grande, porque eu percebo que no Setembro Amarelo existe toda uma mobilização a nível Brasil, porque é uma preconização do SUS trabalhar o Setembro Amarelo, né, que é o suicídio, mas eu percebo que existe um despreparo diante de vários profissionais que têm justamente a preocupação em ler e passar uma informação, entendeu? Sem ter realmente aquele compromisso do que, se eu for falar de suicídio, eu preciso falar, desmistificar, mas eu preciso dar um respaldo. Eu preciso ter o respaldo de um suporte adequado, porque, assim, particularmente falando, nos meses de setembro é quando eu atendo mais pessoas no meu consultório particular, pessoas que tentaram suicídio, onde as idealizações elas ficaram muito mais afloradas por conta de um palestrante que um dia falou assim, quem é só um exemplo, gente, quem é suicida sempre é suicida. Ou seja, o indivíduo chegou comigo assim, eu percebi que eu não tinha mais jeito. Se eu sou assim, você precisa ser. Isso é mito. Isso é mito. Então, assim, isso é só uma coisa minha, como eu falei há pouco, uma crítica que eu faço relacionada à banalização que acaba ficando muito evidente relacionado ao mês de setembro. Tá? E eu tenho outras situações também, né, que acho que ficaria muito longo para externar. De repente, em outro momento, a gente consegue trabalhar isso. Tá? E aí, justamente, busca mobilizar os processos psíquicos e, assim, possibilitando e mostrando para o indivíduo, orientando, que ele pode, dentro do ambiente que ele vivencia, né, dentro da cama que ele está deitado já faz anos, ele pode ressignificar. Entendeu? E aí ele assume o papel dele diante de um grupo. E esse grupo, muitas vezes, é mobilizado dentro do ambiente familiar que, por vezes, é hostil. Por vezes é hostil. E aí é como se não tivesse jeito. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade em trabalhar com ele, o que ele pode fazer por ele. Mostrar para ele que ele é o principal personagem da sua história e o que ele pode fazer. Tá? E aí é um trabalho. E aí agora a gente vai entrar no NASF, tá? Eu queria pedir um favor de você me dá um minuto para eu tomar uma água aqui. Pode ser? Claro, professor, pode ir lá, sem problema. É só um minuto, gente, que eu estou com a garganta seca. Não se preocupe. Vamos ver. Bom, já voltei. Acho que eu demorei mais de um minuto, perdão. Professor, antes do senhor entrar nesse novo tópico, a Rosângela perguntou se o senhor indica algum livro sobre a prevenção ao suicídio. Como é que é? Não entendi. Você pode repetir, por favor? Ela perguntou se o senhor indica algum livro sobre a prevenção ao suicídio. Olha, desculpa, eu esqueci seu nome. Foi a Rosângela Almeida que perguntou. Rosângela, assim, eu não sei se vocês têm conhecimento, né, mas existe uma literatura, né, a nível... porque trabalhar a prevenção tem muito
artigos, né? Mas, assim, a nível de conhecimento, principalmente da nossa realidade aqui no Amazonas, eu não sei se vocês têm conhecimento, tem esse livro aqui, ó. Ele é vendido lá na biblioteca, na Lua, eu não sei se ainda está por lá, tá? Ele é uma literatura que foi construída com base em estudos relacionados a profissionais que estudam suicídio aqui no Amazonas. É a única literatura que nós temos aqui na realidade Amazonas. Eu tenho um capítulo nesse livro também, que eu fiz um estudo epidemiológico durante 10 anos, né, com relação à concepção do suicídio, porque até então, o que é muito visado a nível norte é justamente o suicídio lá dos indígenas, lá, acho que de Tabatinga. Né? Então, não tem só, nós temos várias situações que acontecem, que ficam muito exacerbadas, isso depende muito do momento, e existe uma subnotificação muito grande, porque assim, por que subnotificação? Porque, diante do que a gente percebe enquanto estudioso do suicídio, o suicídio ele acaba sendo, para a família, um fracasso. Eu fracassei enquanto família. Eu fracassei enquanto mãe, fracassei enquanto irmão, eu fracassei enquanto pai. Então, assim, quando chega na concepção da notificação, que é feita a questão da certidão de óbito e tal, isso não surge, tá? Mas a gente tem dados aqui nesse livro, como tem outros estudos, depois eu posso mandar uma foto, tá? Esse aqui, ó, suicídio, diálogos interdisciplinares, mas depois eu posso passar para vocês, tá? Não tem problema. E eu considero muito significativo vocês, enquanto estudantes, né, na qualidade de profissionais em processo de formação, já irem se apropriando, porque isso acontece em vários momentos da nossa vida, isso está por vezes, dentro da nossa própria casa e a gente não consegue perceber, tá? Tu conseguiu responder, Rosângela? Respondi? Bom, posso seguir então, né? Então, vamos lá. Aí a gente vai entrar justamente no NASF, né? Que é o Núcleo Ampliado à Saúde da Família. O que seria isso? Diante do contexto da atenção primária que eu apresentei para vocês, a inserção do psicólogo dentro do ambiente que vai trabalhar com várias pessoas, com vários profissionais, para poder dar um feedback a nível de resolutividade, segundo as diretrizes do Ministério da Saúde. A Política Nacional de Atenção Básica, que é a PENAB, ela se organizou, né, perante o Ministério da Saúde, justamente visualizando a questão da saúde da família como um modelo prioritário para expandir e consolidar o contexto da atenção primária, que a gente conhece como APS, tá? Através disso, o nível de organização, que eu vou já mostrar para vocês como é que se fundamentou, a questão das redes de atenção à saúde, porque a gente vive em questão de rede, setor primário, secundário, terciário, então existe N ramificações, e a gente, enquanto profissional da saúde, a gente precisa saber, através da nossa escuta, qual é através da demanda, qual o caminho a ser percorrido, tá? E aí a gente precisa ter acesso, principalmente com relação às redes, tá? Eu preciso saber, dependendo da localização, entendeu? E a gente acaba sendo, por vezes a gente acaba sendo, uma palavra para não usar, ser burlado pelo CISREG, né? O CISREG, gente, eles desencadeiam sofrimento para as pessoas, porque tem indivíduo que ele mora na Zona Leste e jogam ele para a Zona Oeste, e aquele indivíduo ele não tem dinheiro para ir para a Zona Oeste. Isso é uma realidade,
tá? É uma realidade que a gente vivencia, que a gente que passa despercebido por alguns profissionais, e que nós, enquanto profissionais de saúde mental, claro, a gente não vai resolver a situação do indivíduo, mas qual é a primeira reação? Aí eu vou pedir que vocês me respondam aqui no chat, quem que se sentir à vontade. Qual é a primeira reação que nós temos, enquanto cidadão, enquanto pessoas, quando a gente acorda às 4 horas da manhã, ou até antes, às vezes um dia antes, e vai para aquela unidade básica para conseguir uma ficha. Quando chega lá, eu sou direcionado lá para onde Judas perdeu a bota. Qual é a nossa primeira reação? Quem consegue me dizer? Ninguém? Desistir, revolta, desistência, raiva, revolta, desespero, exatamente, entendeu? E isso, dentro de uma nomenclatura da psicologia, isso é frustração, tá? Exatamente, Beto, é frustração. E assim, quase ninguém consegue lidar com frustração. Aí a gente acaba trazendo aquela concepção que futuramente vocês vão trabalhar no set terapêutico de vocês, seja ele qual for, que o sim e o não têm a mesma quantidade de letras, mas têm significados totalmente diferentes. Principalmente quando eu estou num processo de adoecimento, onde eu estou refém de um atendimento. E aí, quando eu consigo a ficha, aí eu faço, é o primeiro passo, eu sou direcionado. Então, assim, por isso que eu enfatizo, por conta da minha vivência, que o CIRREG, ele é adoecedor. Tá? As pessoas relutam de forma... E, por vezes, não tem muito o que fazer. É aguardar, fora que é direcionado para um local distante, e fora que vai passar 3 a 4, 5 meses, por vezes até ano. E não consegue. Entendeu? Às vezes, aí eu vou me dispor de um dinheiro que eu poderia investir em outro aspecto, ou que eu acabo tendo que direcionar o meu contexto da saúde, porque eu preciso me sentir bem. E aí, justamente, essa organização relacionada à rede visou, segundo a PENAB, o cuidado integral direcionado a necessidades de saúde relacionada à população. Tá? E aí, justamente, diante das APS, que é a porta de entrada, atenção primária em saúde é a porta de entrada preferencial do SUS, que tende a constituir um espaço privilegiado para gerir, buscando coordenar o cuidado, efetivando justamente a integralidade, que visa a resolutividade, capacidade clínica e o cuidado incorporado à tecnologia leve. O que seria tecnologia leve? É justamente esse REG, entender o que eu posso fazer enquanto profissional da saúde, que é justamente a gente vai já ver como é que está funcionando, né, na atenção primária, tá, com relação a essas tecnologias leves. E aí surge o NASF. E por que surge o NASF? O NASF-AB, que é NASF, Núcleo Ampliado de Saúde da Família de Atenção Básica. Ele foi pensado para lidar com 2 desafios históricos do SUS, que é justamente a integralidade e a resolutividade. Tá? Porque, geralmente, essa integralidade, na concepção deles, na época que eles criaram, que a gente vai já ver, o próximo slide, a questão de como é que se deu isso, como foi formulado, ela estava muito comprometida. E aí, se comprometia a integralidade, com certeza a resolutividade não existia. Existia a longo prazo. E tem situações que precisam ser resolvidas a curto prazo, ou pelo menos a médio prazo, e não a longo prazo. E isso propiciava o quê? Um desconforto muito grande da população. É claro, gente, infelizmente o nosso SUS ainda tem muitas pendências, mas assim, falando de forma universal, nós temos aqui no Brasil uma organização que, claro, não funciona, mas uma organização que é preconizada, que é reconhecida,
que é organizada, que é o SUS. Em outros países é muito difícil. Se vocês verem os filmes, vocês já devem ter visto que existem pessoas que não são atendidas porque não têm condição de pagar o plano de saúde. E o que prevalece lá fora é o plano de saúde. Tá? Se você não tem plano de saúde, você corre o risco de ir a óbito a curto prazo. Tá? E aí partiu também das experiências municipais que implantaram ações além da agenda mínima da UBS. Porque quando a gente tem uma determinada demanda e existe o foco, então, assim, foi feito, né, um levantamento e perceber o que estava mais presente. Então, poxa, então o que está mais presente, precisamos focar nisso. Por isso que existe a questão do estudo da diabetes e dos hipertensos, né, que é o grande foco, que são comorbidades extremamente agressivas, né, que desencadeiam outras doenças, né? O indivíduo ele acaba ficando muito mais vulnerável quando ele tem uma diabetes, quando ele é hipertenso, né? Tudo fica mais complicado. Isso é só um exemplo. E especialmente na área de reabilitação e saúde mental, porque eles começaram a perceber, né, graças a Deus, que existia esse fator relacionado ao processo cognitivo, ao processo de saúde mental, que potencializava o adoecimento. Por exemplo, quantas pessoas vocês devem ter conhecido, ou espero que não, no âmbito da família, ou vizinho, ou colega, ou não sei, que quando obtiveram um diagnóstico de câncer ou de HIV, já bem efetivado, eles foram a óbito muito rápido. Alguém consegue me responder? Quantos de vocês já ouviram falar nisso? Quantos de vocês? Isso é muito comum. Não? Ninguém? Exatamente, Maia. Seu sogro faleceu de câncer em 3 meses. Por quê? Porque aí entra justamente no contexto da psicologia, que futuramente vocês vão conhecer, mas eu já me apropriei muito bem, que é isso aqui, ó. É o processo cognitivo. Ele é fulminante, ele é destrutivo quando ele não é bem trabalhado. Quando eu não tenho esse suporte do âmbito da psicologia, né, que nós temos ferramentas extremamente eficazes, quando elas são bem trabalhadas também, tá? Depende muito disso. Então, aí a gente consegue realmente, claro, a cura vai depender do contexto do indivíduo, do contexto fisiológico dele, mas eu trabalhando bem, entendeu? De forma assertiva esse processo cognitivo, eu vou conseguir que ele vivencie o luto, tá? O luto relacionado a um diagnóstico de uma doença crônica, entendeu? Porque o luto, ele tem, acho que vocês já devem saber, ele tem 5 etapas, né? Justamente que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e o último, a aceitação. Então, eu conseguindo trabalhar essas cinco etapas do luto diante de um diagnóstico, eu consigo realmente possibilitar que aquele indivíduo ele possa vivenciar aquela doença que é um monstro avassalador, entendeu? De uma forma menos sofrida. Porque a gente sabe que aqui em Manaus, realidade de Manaus, falar ou saber que eu preciso ir para o SECOM, que eu preciso ir para o Hospital Tropical, entendeu? Eu já estou com o pé na cova. E assim como eu falei há pouco, assim como existem pessoas que realmente estão com diagnóstico, eles conseguem fazer a cura. A gente sabe disso. Eu acompanhei já pacientes que estavam nessa perspectiva, entendeu? É um sofrimento muito grande, mas que hoje em dia estão bem, entendeu? Fazendo o tratamento, porque é um tratamento que tem, por vezes, tem que ser para a vida toda, mas estão bem, entendeu? Assim como tem pacientes com HIV, né, que passam por aquele processo de negação, que não querem tomar medicação, não querem nem ouvir falar, aí entra no processo da barganha, que eu vou para a festa, vou aproveitar a minha vida, e aí quando esse paciente chega no ambiente terapêutico, a gente precisa trabalhar, porque é dele, é um sofrimento dele, e que se ele conseguir externar para mim,
Ótimo, aí eu preciso direcionar. Mas vamos lá. Vamos lá que a gente tem só uma hora. Tá. E aí eu coloquei aqui, só a nível de visualização, como é que foi a linha de tempo do NASF. Desde 2008, tá? Existe uma portaria, né, que foi questão em contexto monetário, aí foi para 2009, realização de oficinas, né, para ver realmente como é que estava funcionando, aí entra a questão dos estados, né, para ver como é que estava o funcionamento da atenção primária. Aí, em 2010, surgiu a publicação do primeiro caderno, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Surgiu, em 2011, a criação através de uma portaria da PENAB, que eu falei há pouco para vocês. Em 2012, justamente, veio outra portaria, que foi a criação do NASF-AB, né, que é a atenção básica, que foram 3, parâmetro de vinculação, que aí a gente vai ver que teve, antes era 5, o NASF, ele contemplava 5 casinhas, agora são 9, no contexto territorial. Em 2013 veio outra portaria que foi criada, a PEMAC, que também foi uma outra nomenclatura, que depois eu posso explicar para vocês em um outro momento. Veio os cadernos, e aí, esse foi a linha do tempo. E aí, o que aconteceu? O NASF, segundo a PENAB, né? Ele se constitui através de uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, formada por diversas ocupações da saúde, complementares à ESF. ESF é Estratégia Saúde da Família, é justamente aquelas casinhas. Dependendo da localidade que vocês moram, que eu desconheço, existem, por exemplo, uma UBS que ela, dentro dessa UBS, existem de 2 a 9, não, é 5. De 5 a 9 estratégias de saúde da família, que é as antigas casinhas, que hoje em dia elas estão numa outra reformulação, tá? Que atuam de modo integrado, o NASF, ele atua de forma integrada, tá? Clínico, sanitário e pedagógico. Por que pedagógico? Porque a gente precisa se apropriar também de como proceder diante de uma demanda específica. Por exemplo, dentro de uma UBS que eu trabalho, eu tenho uma demanda muito grande de pacientes que estão comprometidos com a tuberculose. Eu vou ter que buscar recursos para eu conseguir contemplar um atendimento satisfatório, mesmo diante de que aquele indivíduo ele tem todo um processo já de que ele não adere ao tratamento, que ele não quer e ele tem vergonha de aparecer. Então, assim, todo um processo que eu preciso utilizar no contexto clínico, sanitário e pedagógico para poder conseguir contemplar a saúde dele o máximo que tiver dentro das nossas possibilidades, tá? Vivenciando a rotina numa relação horizontal, interdisciplinar para fortalecer os atributos da APS. Gente, tá tudo... A Priscila perguntou se as equipes multi e inter, elas precisam ser integrais. Como assim? Não entendi a pergunta. Ela só perguntou se as equipes elas precisam ser integrais. Olha, assim, nem todos os NASF, eles têm todos os profissionais, né? Porque as equipes, elas são integrais no sentido psicólogo, assistente social, nutricionista, educador físico, enfermeiro, médico, né? Enfermeiro, claro, fonoaudiólogo, né? Terapeuta funcional, mas nem todos contemplam, tá? Nem todos contemplam. Obrigatoriamente, sim, que é a segunda preconização do SUS, né? O que é determinado para a formulação de uma equipe multiprofissional, mas assim, uma equipe multiprofissional, ela passa a ser equipe multiprofissional a partir do momento que eu consigo contemplar 4 profissionais. Eu já tenho uma equipe, que pode ser um enfermeiro, um psicólogo, um assistente social e um fisioterapeuta. Eu já consigo configurar, tá? Porque, por vezes, não tem investimento. A gente sabe que esse processo, ó, como vocês estão vendo, esse processo ele começou em 2008. E, infelizmente, é muito lentificado,
né? Então, a ideia é essa, mas nem sempre existe o investimento, que varia muito de município para município. E a gente precisa realmente ter claro isso, né, que tem que ter todos os profissionais, mas dependendo da localidade, dependendo do investimento que as próprias autarquias, elas favorecem ou não, talvez não contemple, tá? Tudo bem? Consegui responder? Obrigado, Priscila, pela pergunta. E aí eu trouxe aqui, gente, justamente a questão do que temos, né, enquanto fundamentação, enquanto referência, que já tem, e aqui é o site, tá, que vocês podem baixar, inclusive, eu acho importante, né, a nível porque a gente tem muito aquela concepção, como eu falei há pouco, enquanto psicólogo, estudante não gosto de usar essa nomenclatura, eu geralmente uso profissionais em processo de formação. A gente acaba tendo aquela concepção de sair da graduação e ir para a clínica, tá? E só para vocês terem noção, em Portugal, os próprios médicos, eles saem da graduação e eles são obrigados a ir trabalhar nas casinhas. Entendeu? Então, eles já vão fazer atendimento, eles não vão para o consultório, eles vão fazer primeiramente, que é uma espécie de residência, eles vão trabalhar na comunidade. E aí a gente tem essas literaturas, cadernos de atenção básica, onde traz todo o arcabouço teórico, né, relacionado às próprias diretrizes do NASF, tá? Tem a questão da prática de reabilitação, que é um grande foco, né? A reabilitação, no primeiro momento, a gente faz aferição à reabilitação a pessoas que estão comprometidas no contexto psicomotor, e por vezes não só. A reabilitação é a questão do fumante, é a questão das pessoas adictas, é a questão realmente de pessoas que passaram por um processo de violência em vários aspectos, seja principalmente no contexto físico, né, violência sexual, né, e aí tem a questão das práticas da farmácia, que é muito importante. A gente, quanto psicólogo, gente, eu oriento vocês, estudem psicofármaco, isso é um diferencial, tá? Para quem realmente quer investir no contexto e fazer o diferencial enquanto psicólogo, a gente tem que ter uma leitura muito significativa relacionada a fármaco, tá? Porque tem pacientes que eles estão passando por um processo psiquiátrico e, por vezes, a medicação que ele está utilizando, que ele está fazendo, não está sendo adequada. Aí eu preciso ter uma leitura e saber, que a gente vai colher lá na anamnese, saber que, de repente, possa ser aquela medicação, ela está agravando, ela está comprometendo, e eu preciso ter essa leitura, tá? Aí entra no contexto multi. Eu sou psicólogo, mas eu tenho que ter uma leitura multi, eu sou obrigado. Tá? E aí contribui com... Tem a questão dessa outra literatura, que eu não consegui baixar para visualizar, tá? Só consegui colocar o nome. Tá? Mas vocês buscando aqui nesse site, vocês conseguem visualizar de forma satisfatória. Tudo bem até aí, gente? Algumas perguntas estão aparecendo aqui. O Ricardo ele perguntou como agir nesse caso quando o paciente está seguindo a orientação médica quanto ao medicamento e o psicólogo percebe a inadequação. Aí, Ricardo, eu respondo para você diante da minha experiência. Eu faço documento. Eu faço documento porque, assim, uma experiência que eu vivenciei, eu tinha uma paciente que eu estava atendendo, ela tinha, assim, ela tinha depressão, já histórico dela, e, assim, ela estava tomando, ela fazia o quê? O BUP, ela fazia fluoxetina, e ela fazia o que eu não me recordo agora. E aí, eu passei a atendê-la. Eu não sei, eu posso falar? Vocês me permitem falar? Não vou citar nomes, é só uma experiência a nível de vocês. Posso? Tá. Obrigado, Stephanie. E aí, eu passei a atendê-la, e aí eu percebi, né,
que ela não acordava. E o fato dela não acordar, para ela, era muito significativo, porque aí mexia, trazia o processo lá no contexto familiar, entendeu? E aí mexia com todo o contexto das crenças dela. E aí eu disse, mas você está tomando a medicação de forma adequada? Eu disse, não, estou tomando. E aí eu disse, foi um dia que eu estudando, eu digo, cara, por que ela não consegue acordar? Aí, quando ela foi para a sessão, eu perguntei dela, eu disse, olha, como é que tu está tomando essa medicação? Ela disse, conforme o meu psiquiatra falou. Aí ela foi me mostrar. Ela estava tomando as 3 fluoxetinas às 9 horas da noite. Ela nunca ia acordar antes do meio-dia. Então, assim, a gente precisa saber, conhecer como é que funciona a medicação. Por isso que eu estou falando para vocês, invistam também nisso, porque isso é muito importante para a nossa profissão. E aí, categoricamente, eu fui e fiz um documento para o psiquiatra dela, dizendo que a manipulação estava sendo realizada de forma errada, que ela não iria conseguir evoluir diante do que ela estava tomando. Eu recebi um telefonema, aí depois outra situação, tá? Então, aí a gente tem a partir do momento que eu me empodero do que eu sou, enquanto profissional da saúde mental, que envolve vários aspectos, tá, Ricardo? Eu preciso, de verdade, dar um feedback para o paciente, tá? Eu sou obrigado, porque a partir do momento que aquele indivíduo procura você, que ele passou por um processo de resistência, isso independente do setor primário, secundário, terciário ou no ambiente particular, entendeu? Eu sou obrigado a dar um feedback para ele, possibilitando que ele melhore, tá? A Priscila perguntou se você poderia sinalizar os princípios das equipes interdisciplinares. Os princípios, assim, quais princípios? Não entendi. Não entendi a pergunta, Priscila. Consegue? Pode falar, Priscila. Especificar? Você pode falar, Priscila, porque eu não entendi. Princípios de quê? Priscila? Eu acho que o professor, eu acho que ela está perguntando sobre os princípios da equipe inter e transdisciplinar. Eu entendi isso dela. Tá, mas os princípios interdisciplinar, a gente vai já chegar lá. Priscila, sossega a ansiedade, a gente vai já chegar lá. Se eu não conseguir responder até o final do slide, a gente fica conversando depois, não tem problema. Mas eu não entendi muito essa questão de princípio, tá bom? Não entendi muito. Professora Maiara, ela perguntou qual é a sua opinião para a residência multiprofissional integrada em saúde da família e comunidade para a formação do psicólogo. Essencial. Essencial. Porque justamente é isso, e vai ser trabalhado tudo isso que a gente está discutindo hoje, tá? De uma forma muito mais aprofundada, eu consigo ter uma percepção diante do indivíduo, né? É como eu falei há pouco, a gente sai da academia visualizando o contexto clínico, e assim, eu consigo perceber hoje em dia que existe um padrão diferenciado diante do paciente que é de consultório particular, do paciente que é de uma unidade básica e primária, tá? Porque, assim, o paciente que vou ser bem grosseiro no que eu falo, o paciente que paga, ele vai lá, ele quer um resultado imediato, tá? O paciente que está numa UBS, ele só quer falar, ele quer ouvir, ou ele quer ser ouvido, e isso é muito significativo para ele. Não estou dizendo que o paciente do contexto particular também não vai falar, mas a gente vai trabalhar todas as técnicas, entendeu? Para conseguir extrair dele aquilo que ele quer dizer. Enquanto o paciente
de unidade básica, que exige todo um processo de sofrimento em várias esferas, aí entra a questão dos DSS, que são os determinantes sociais de saúde. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a isso, eu recomendo vocês a terem acesso, que é justamente, só um exemplo, aquela vala que passa na frente da minha casa, que cheira mal, aquilo para mim pode não desencadear sofrimento nenhum, mas para minha mãe tem uma influência, tira a paciência dela, ela fica irritada, ela fica chateada, ela fica triste, Então, assim, DSS é justamente um contexto onde desde a alimentação, a questão do emprego, a questão, tudo que é bem subjetivo, tá? É que eu consigo, é o que eu vou extrair. O que é sofrimento para mim, Priscila, pode não ser para você. Isso entra na questão de DSS. Tudo bem? Podemos seguir, gente? Podemos, né? Então, vamos lá. O papel do NASF nas APS, né? Estabelecer um processo de trabalho a partir dos problemas, as demandas, as necessidades de saúde de pessoas ou grupos sociais de determinado do território, que cada ESF contempla um território. Por exemplo, cada estratégia de saúde da família, que é os ESF, eles têm um número X de ruas que eles conseguem, que eles precisam dar o suporte, como, por exemplo, assim como cada ACS. O que é ACS? É Agente Comunitário de Saúde. Cada ACS ele é responsável por uma determinada rua, por uma determinada localidade. Existem situações onde a mesma rua existe aí, na mesma rua, de um lado direito é um ACS e do lado esquerdo é outro ACS. Tá? Isso é uma questão geográfica que varia de território para território. Tá? E aí, diante de cada território dessas estratégias, existem as dificuldades. As dificuldades da localidade, do território, a dificuldade das equipes enquanto manejo relacionado à demanda que eles apresentam. Tá? E aí o papel do NASF também é compartilhar saberes, práticas intersetoriais, que é justamente intersetorial de um setor para o outro, para o terciário, primário, secundário, setor de conhecimento do contexto das especialidades, tá? A de gestão do cuidado e a rede, tá? Direcionar o indivíduo. Aí, para isso, eu preciso ter conhecimento até onde eu posso ir, enquanto psicólogo, enquanto profissional da saúde. Eu vou até aqui. E daqui, se eu tiver acesso à rede, se eu tiver conhecimento, eu consigo direcionar o indivíduo para um local onde ele vai sofrer menos. Porque, gente, é muito angustiante, é muito ruim a gente saber. Eu trabalho com essa perspectiva. Nos locais que eu trabalho, eu procuro ter acesso à minha agenda. Eu organizo a minha agenda, mas isso depois de bater muito em pé. Porque, assim, eu sou totalmente contra aquelas pessoas que, claro, cada um de uma situação, mas eu sou totalmente contra as pessoas chegarem num ambiente que abre 7 horas da manhã, no ambiente de saúde, e eles só serem atendidos 11 horas, 10 horas, 1h da tarde. Pessoas que vêm de outros municípios, de outros locais. Que, claro, não depende de mim fazer esse tipo de mudança. Só que eu, enquanto profissional da saúde mental, se eu puder, entendeu? Que já teve locais que eu não tive acesso, se eu puder controlar essa minha agenda, porque, gente, esse tempo de espera, isso potencializa o adoecimento do indivíduo. Tá? Então, eu, como profissional da saúde mental, é interessante que eu consiga me articular dessa forma, aí vai depender muito da forma como eu me apresento dentro da equipe, dentro do contexto de gestão, dentro do ambiente, tá? Para eu também não ser invasivo, estar ocupando espaço, tá? As pessoas, elas interpretam de várias formas, a gente tem que ter cuidado com isso. Mas eu procuro trabalhar dessa forma. Nem sempre eu consigo ter êxito, mas eu visualizo trabalhar dessa forma. Eu, Clóvis, enquanto profissional, tá? E aí, realizando educação permanente, gestão de coletivo no território, responsabilidade de cada equipe. Por quê? Porque
educação permanente, justamente o que eu falei há pouco, a gente precisa estar lembrando e orientando as pessoas, os grupos, o indivíduo, de forma individual, coletiva, através dos grupos que eu vou já mostrar para vocês. Tá, vou correr um pouco, senão não vai dar tempo não, ainda tem uns 5, 10 slides. Tá. A equipe do NASF, ela deve atuar em apoio de 5 a 9 equipes em territórios definidos, tá? E que isso vai ser, quem define isso é a autarquia maior, que aqui em Manaus é o Essência, o Suzano, tá? É a modalidade de equipe, da equipe formada por diferentes profissões e especialidades. Aí foi justamente aquilo que eu falei há pouco, né, relacionado ao que tem que ter, mas que nem sempre é contemplado. Constitui um apoio especializado à atenção primária, que é a porta de entrada, mas se tratando de NASF, acaba não tendo. Eu vou já falar sobre isso, tá? E aí, mas não se configura como ambulatório de especialidade. Por quê? Por mais que tenha nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, tem enfermeiro, tem assistente social, nós, enquanto NASF, temos limitações nos nossos fazeres, tá? Visando a resolutividade. Tá? Por exemplo, o psicólogo do NASF, ele não, vez ou outra, entendeu? Ele vai trabalhar de contexto individual. Vez ou outra que eu digo ele vai fazer os 2, 3 acompanhamentos e direcionar o indivíduo para um grupo, tá? Porque o foco do NASF é trabalhar em grupo, tá? Porque aí descaracteriza, entendeu? O contexto do NASF, que aí já entra no contexto ambulatorial, que não é o foco do NASF. Que isso fique bem claro. NASF não trabalha com atendimento psicoterápico individual. Ele faz um acolhimento, ele faz uma intervenção, aí ele tem que direcionar. Aí vai depender muito da demanda, porque a gente consegue, gente, diante do que a gente tem vivenciado, a gente consegue fazer vários grupos, tá? Grupos de depressivos, de ansiosos, de toque, a gente consegue sim, tá? Porque existe demanda sim para isso. A gente vive num contexto capitalista que propiciou já um processo, já propiciou-se um adoecimento nesse contexto mental, que pode estar rebaixado ou não, tá? E aí o objetivo é ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção primária, bem como a resolutividade. Ah, Clóvis, mas aí então eu tenho que resolver, de repente a minha resolutividade não cabe a mim, entendeu? De repente, se na minha equipe eu não tenho um psiquiatra, mas eu sei que na ESF lá, vizinha, ou lá na Cidade Nova, ou lá na Compensa, tem um psiquiatra, porque aquele paciente ele precisa fazer a manutenção de uma medicação para diminuir o nível de depressão, diminuir ou despotencializar a depressão, a ansiedade, as ideações suicidas. Então, eu preciso ter... Isso é resolutividade. E aí eu vou ficar acompanhando ele. A partir do momento que eu direcionar ele para um determinado, fazer encaminhamento, aí eu preciso ficar acompanhando ele no grupo. Ficou claro isso? Deu para vocês entenderem? Alguém me responde, só para eu saber se... Beleza, obrigado. Tá? NASF não faz atendimento psicoterápico, tá? Eu faço atendimento individual, que a gente vai já ver, mas eu tenho limitações no meu fazer, tá? Como é que funciona? Realiza as atividades com as equipes de saúde, que é as ESF, tá? Bem como atividades de assistência diretas ao usuário, com indicações, critérios e os fluxos pactuados, que a gente vai já saber o que é essa pactuação que eu estou falando aqui, com as equipes e com a gestão da UBS. Recebe a demanda a partir da discussão compartilhada com as equipes que apoiam. Por exemplo, eu trabalho com uma equipe de um assistente social, de um profissional de educação física, de um fisioterapeuta e de uma terapeuta ocupacional, e eu enquanto psicólogo. E aí, diante da demanda, a gente vai se reunir a partir da identificação que foi feita pela estratégia de saúde da família, que vem
vem a partir dos ACS, dos agentes comunitários, e aí eles vão trazer essa demanda, dependendo da demanda, eu vou fazer a escuta, ele vai passar pelos outros para fazer a escuta, e a gente vai discutir para ver quais são os próximos passos que eu possa, que nós, enquanto equipe, vamos dar, diante da demanda que o indivíduo apresentou. E aí deve estar presente para dar suporte nas situações programadas, aí a partir de então eu faço uma programação, tá? Eu tenho uma programação X, como por exemplo, eu tenho, como eu falei há pouco, o Setembro Amarelo, tem uma programação, mas, de repente, eu percebo através do meu grupo, através do meu atendimento, através da demanda trazida pelos ACS, que existe pessoas numa determinada localidade, dentro que contempla o meu território, que existem pessoas que estão fazendo, estão se cortando, entendeu? Como já aconteceu no passado, acho que vocês lembram bem, acho que uns 3, 4 anos atrás, ou mais, eu não lembro, existiam muitos adolescentes se cortando, e aí eu preciso estar atento, que são justamente as situações imprevistas, tá? Assim como situações de urgência, que geralmente essa questão de urgência, eu preciso, dependendo do que apresenta, eu preciso estar próximo. E o que é o matriciamento? É um modo de produção na saúde de 2 ou mais equipes através de uma construção compartilhada, onde eles elaboram propostas de intervenções do cuidado com as pessoas. Existem 2 dimensões, a dimensão técnico-pedagógica e assistencial. A técnico-pedagógica inclui o desenvolvimento de competências e educação permanente de saúde. Aí é justamente aqui, diante do território que eu estou, de repente, o próprio gestor, os próprios profissionais que estão, os próprios ACS, que estão mais de frente visitando, né? Ou pelo menos devem estar visitando, porque tem muitos que não fazem, conheço. Então, eles sabem, então, a partir de então, eu vou criar um plano teórico-pedagógico e trabalhar o que está mais presente, tuberculose, suicídio, entendeu? Que é justamente muito característica do território. E a dimensão assistencial são justamente as ações clínicas diretas do NASF com os usuários. Por exemplo, existe um indivíduo que ele está num processo de sofrimento relacionado ao próprio que a gente está vivenciando. As pessoas que, devido ao Covid, de repente as pessoas não estão conseguindo receber o auxílio. Então, isso está gerando sofrimento relacionado à família, porque a gente precisa de dinheiro para comer, para vestir, para se mobilizar, e aí eu preciso saber, de repente, já acionar a assistência social para que ela tenha um conhecimento específico, para ela ver o que ela consegue esclarecer ou até mesmo resolver, visando a resolutividade, diante daquela demanda apresentada, tá? O matriciamento, eu coloquei justamente aqui a questão das equipes de referência, são equipes de referência porque são pessoas que passaram por todo um processo de qualificação, de conhecimento, de que até onde eu posso ir diante da minha assistência, diante do meu grau de resolutividade, porque, como eu falei há pouco, a gente tem limitações, que a assunção da integralidade, visando a integralidade do indivíduo, o indivíduo de forma geral. E deixando claro, a nível de esclarecimento, a nível de possibilitar, por exemplo, eu sei o que é um fisioterapeuta, mas eu não sei o que ele faz. E, de repente, diante de uma situação, a partir desse contexto de integralidade, eu consigo perceber, eu consigo ampliar o meu olhar para conseguir perceber que, de repente, aquele indivíduo, ele não precisa ir para um ortopedista, ele precisa de um acompanhamento da fisioterapia, que pode ser, por vezes, diante do que ele apresenta, ele já está comprometido a longo prazo, às vezes é a curto prazo. Então, aí, por isso que a integralidade, diante das especialidades da equipe, é de suma importância. E a divisão de poder, justamente, é o compartilhamento do saber fazer junto, tutelando as intervenções para contribuir, além do seu núcleo, aumentar a autonomia da equipe
do seu membro, porque a partir do momento que a equipe ela consegue, que ela trabalhando em equipe, eles vão, mesmo obrigatoriamente, eles vão ter que visar a qualidade de vida daquele indivíduo, né? Mas, como a gente trabalha com pessoas, né, nós somos os grandes mentores, nós somos cobrados, e por vezes o psicólogo ele não pode se estressar, o psicólogo não pode falar alto, o psicólogo não pode gritar, isso aí é um processo de construção. E por vezes a gente tem até que intervir dentro do contexto das especialidades, viu? Existem situações. E os princípios e diretrizes do NASF. Acesso universal, tá? Nós somos, enquanto NASF, obrigados a fazer pelo menos uma escuta qualificada, porque tem pessoas que já trazem o contexto de sofrimento, de demanda, mas eles não conseguem. E conseguem sair da situação, aí eu faço uma escuta qualificada e direciono. O foco é geralmente no território da população. As ações de saúde, que envolvem vários aspectos, como eu falei, de repente, o indivíduo só está com dúvida de onde ir para conseguir o auxílio. De repente, é o número. De repente, ele não está ligando para o número certo. Aí, de repente, o indivíduo faz aquela dieta e muitas vezes ela só faz dieta e vai fazer dieta na segunda-feira. Toda segunda-feira ela vai começar a dieta, porque, na verdade, ela precisa de uma orientação de uma nutricionista e, por vezes, de um educador físico. Tá? Resolutividade. Cuidado coordenado entre equipe, tá? Cuidado ampliado integral, porque dependendo do nosso manejo, a gente consegue direcionar esse cuidado ampliado, tá? Porque, por vezes, o nutricionista, ele não consegue através do manejo dele, através das tentativas dele, ele não consegue possibilitar uma melhora diante do quadro que o indivíduo apresenta. Então, ele vai direcionar para um outro profissional. E o cuidado centrado à pessoa. Aqui é só uma figura para dizer assim, a consulta ela é conjunta, é importante, enfermeiro, generalista, psicólogo e usuário, tá? E isso é muito importante, essa interconsulta, tá? Que, por vezes, dependendo de como eu estou fazendo, né, o processo da psicologia do ambiente, eu consigo ter uma aceitação por alguns profissionais, por vezes não. Depende muito da forma como eu me apresento. Atuação do NASF no território e população. O planejamento, a gente precisa planejar, programar e desenvolver as ações específicas dentro desse território. A população, essas ações, elas são setoriais ou intersetoriais. Quando se fala em intersetoriais, que a gente pode juntar um determinado público específico, por exemplo, eu tenho 10 pacientes que têm comprometimento relacionado à tuberculose, ou HIV, mas no outro local, que é próximo, também tem outras, mas tem outras pessoas, eu tenho contato com outro profissional que também tem, a gente faz esse contexto intersetorial, tá? Que impactam a situação nos condicionantes e determinantes de saúde. Esse determinante de saúde é justamente aquilo que eu falei há pouco para vocês, tá? Dê uma olhada nos DSS, é importante a gente se apropriar disso, a nível de conhecimento, tá? Porque, por vezes, diante do que eu vou atender, como eu citei há pouco, uma vala, ela não vai ter influência, porque uma vala eu só faço passar por cima, e tem vezes que pessoas que têm dificuldade, tá? É muito subjetivo, e eu preciso estar atento a isso, para eu, de repente, não descredibilizar o sofrimento que o indivíduo está desenvolvendo. O desenvolvimento do vínculo com responsabilização da equipe pelo cuidado contínuo, tá? Isso aqui é a questão da família. Eu preciso, como eu falei há pouco, eu preciso saber entrar e sair de um determinado local. Eu preciso conseguir realmente criar esse vínculo com essa família que, por vezes, ele não quer saber de psicólogo porque não tem ninguém doido na minha casa. E não precisa estar doido. Como eu falei há pouco, prevenção. A nossa psicologia ela é preventiva. Tá? E existe muita resistência, gente, tá? Existe muita resistência relacionada ao processo de acompanhamento psicológico. Tá? A ampliação
da resolutividade das ações, o uso de tecnologias variadas no cuidado individual e do coletivo, que essas tecnologias é justamente dinâmicas, por vezes é a questão do próprio acesso à internet, então isso varia muito, que vai depender muito de cada situação. Como, por exemplo, de repente, tem um paciente neurológico que tem comprometimento psicomotor do pescoço para baixo. Como é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar o processo de conscientização com ele do que ele pode fazer. Eu já chamo a educadora física, entendeu? Para ela desenvolver algo que ele consiga fazer, pelo menos com a boca, como jogos, entendeu? Aprender, de repente, a fazer a manipulação de abrir e fechar a televisão, porque aí acaba diminuindo o nível de dependência dele, que possa ser que essa dependência dele gere também sofrimento, porque a gente sabe que a pessoa, o cuidador de uma pessoa que é comprometida no aspecto psicomotor, ela adoece também, tá? E aí eu preciso justamente fazer a formulação de vínculos e intervenções através do meu conhecimento enquanto profissional, para que propicie uma autonomia maior diante desse cuidado ampliado. A gente trabalha no NASF também com a clínica ampliada, que é justamente intersetoriais, primário, secundário, terciário, até onde eu consigo ir, até onde eu consigo contribuir para que esse indivíduo chegue a determinado local visando a resolutividade dele, tá? Maior resolutividade das ações, capaz de resolver grande maioria dos problemas de saúde da população. Diante de um quadro, de um acompanhamento como falei logo cedo, biopsicossocial e espiritual, uma equipe do NASF, ela consegue sim, tá? Através justamente disso aqui, ó. Análise conjunta da situação epidemiológica do território, elaboração conjunta do planejamento local, esclarecimento do diagnóstico ou uma segunda opinião formativa, o apoio à conduta terapêutica, assistência individual, coletiva, domiciliar, abordagem familiar, comunitária e ações intersetoriais, planejamento e realização conjunta das ações de saúde prioritárias, manejo conjunto dos usuários com cuidados contínuos e encaminhamento qualificado de outros pontos de nível de atenção. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês? É porque a gente acaba, por vezes, a gente precisa aprender a estudar cada situação, tá? Não é porque eu sou profissional já formado, que eu já tenho anos de experiência, que eu vou entrar naquele contexto que eu sei de tudo. Não. A gente trabalha com subjetividade, a gente trabalha com o que o indivíduo, o que determinada situação significa para o outro. Esses são os significados que se fazem presente. Então, eu preciso estar atento a vários aspectos. E aí eu preciso realmente trabalhar de forma conjunta em vários momentos, propiciando a diminuição do sofrimento do indivíduo, despotencialização. Através de como é que eu faço isso? Através desse movimento integral entre o NASF e a Estratégia de Saúde da Família. Estratégia de Saúde da Família, por exemplo, a gente faz uma reunião com uma estratégia, que dentro dessa estratégia, quem são os atores? Os ACS, que geralmente dentro de uma estratégia tem que ter 6, mas a gente sabe que a realidade ela é diferente, existem, dentro de Manaus, existe, como é que eu posso dizer, desvio de cargos, né? Tem, por exemplo, o que são os ACS? Como eu falei, são os agentes comunitários. Tem ACS que não quer atuar como ACS, não quer ir para a rua, entendeu? Ele quer ficar dentro da UBS, ele assume um outro cargo, tá? Mas são os ACS, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, o médico, eu acho que só, tá? Junto com a equipe multiprofissional. Aí nós vamos fazer, diante do que eles trouxeram, nós vamos fazer discussão dos casos, os possíveis diagnósticos diante das necessidades, a elaboração de possíveis propostas diante da situação que nos é trazido e fazer a conduta e monitoramento. Gente, deu para entender? Isso é muito importante, vocês terem essa percepção. Maria Dalgisa, você entendeu?
Te peguei porque é só que tu está me mostrando. Mostrando o seu rosto. Priscila, eu posso, mas eu não consigo agora. Pode falar, Gleice. Eu só ia ler o que ela falou, mas o senhor já viu. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado relacionado a isso, tá? E quando eu digo isso, é justamente esse o nosso percurso. Reunião, por exemplo, Clóvis, qualquer pessoa pode chegar e ser atendido pelo psicólogo quando tem o NASF? Não. Ele tem que vir dos ACS, das equipes, aí as equipes vão trazer nessa reunião, nós vamos discutir o caso, vamos ver o possível diagnóstico, se já tiver, vamos elaborar propostas, e aí, nesse meio tempo, eu faço atendimento diante do que ele traz, de repente, essa demanda só precisa do fisioterapeuta e do assistente social, beleza. Essa demanda, esse indivíduo só precisa do atendimento do psicólogo. Aí é muito importante. Para o indivíduo ser atendido pelo NASF, ele tem que ser atendido por, no mínimo, 2 profissionais. Senão, não pode. A gente tem que direcionar para uma outra localidade. Tá? E as competências específicas. A participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na atenção básica, a quais são vinculadas, que como eu falei logo cedo, de 5 a 9. Essas reuniões, elas são semanais. Tá? Todas as semanais, não, desculpa, são mensais por equipe. Por exemplo, se numa unidade básica, onde eu estou inserido enquanto profissional psicólogo do NASF, existem 4 estratégias de saúde da família, 5, eu tenho que fazer 4, 5, 6 reuniões, dependendo do quantitativo. Contribuir para a integralidade do cuidado para ampliação da clínica, aumentando a capacidade de análise de intervenção sobre o problema das necessidades de saúde, clínicos e sanitários. Ampliação da clínica não é aumentar a clínica, ampliação da clínica é ampliar a visão, entendeu? A minha percepção, ela é diferente, diante do acometimento, ela é diferente do fisioterapeuta, ela é diferente do educador físico, é diferente do nutricionista. E aí a gente precisa contemplar, visando a resolutividade daquele indivíduo, tá? Que pode ser a curto, médio e longo prazo. Realização de discussão de casos, atendimentos individuais, por vezes compartilhado, como mostrei naquela figurinha há pouco, né, onde estava o generalista, o médico generalista, a enfermeira, o psicólogo. Interconsultas é muito importante. A construção conjunta de planos terapêuticos e a educação permanente. Porque não é porque esse indivíduo está sendo acompanhado por 2 ou 3 profissionais do NASF que ele não precisa estar em grupo, porque o grupo já é uma outra ferramenta que a gente utiliza para contemplar a possibilidade da qualidade de vida dele. Calma, a gente já está terminando, tá? Aí, outras competências específicas do NASF. Desenvolver a interação no território e a saúde de grupos populacionais de todos os ciclos de vida e da coletividade, tá? Se existe uma demanda de crianças que precisam de uma intervenção no âmbito de grupo, eu faço. O que acontece? A gente tem, infelizmente, nós temos uma grande proporção, um crescimento de profissionais que não estão habilitados mesmo, tá? E a gente precisa lutar, e a gente precisa estar empoderado, relacionado a saber conduzir. Existem muitos profissionais que trabalham na escola, tá? Que eles fazem justamente o diagnóstico de TDAH, tá? Que é muito comum, de autismo, tá? E acabam criando situações e desencadeando sofrimento para uma determinada família de forma desnecessária. Já aconteceu várias vezes comigo, de eu ser procurado, ser abordado, e a mãe pedir para eu que o pedagogo disse que o filho dela tinha transtorno de conduta.
Eu disse, como assim? Como é que ela conseguiu chegar nesse? Ela disse, não, ela falou porque ele empurrou o menino na escola, não é a primeira vez. Eu digo, tá. Fui fazer escuta, não tinha transtorno de conduta. Simplesmente ele tinha um conflito familiar muito intenso, que depois ela veio me relatar, entendeu? Agressões físicas, agressões psicológicas. E aí ele reproduzia na escola. Isso a gente compreende. Né? Só que aí a pedagoga queria um documento que ele estava sendo acompanhado por um psicólogo. Eu disse, olha, primeira coisa, eu posso expedir o documento, eu posso, mas não agora. Porque ela estava colocando essa situação para ela chegar lá com o documento, porque senão ela não ia matricular o garoto na escola. E ela não tem esse empoderamento. Eu peguei e liguei para a escola. Entendeu? Eu perguntei dela onde é que ela tinha estudado para ela ter tido esse conhecimento relacionado a um possível diagnóstico que estava comprometendo a criança. Porque um transtorno de conduta é muito agravante. Entendeu? Eu não consigo. Eu preciso de, no mínimo, 4 sessões, no mínimo 5 sessões, uma escuta bem qualificada, entendeu? E principalmente nesse âmbito do NASF, né, onde a gente vai ver o que está possibilitando essa questão da violência. O que é? É o fator financeiro, é realmente o contexto interfamiliar. Então, assim, é muito cauteloso, a gente tem que ter muito cuidado. Né? E a gente tem que ter empoderamento, assim, para dizer assim, você pode ir até aí, a partir daí é comigo. Você não tem autonomia para isso. Mas isso a gente consegue construir com o tempo, tá? Aí desenvolver as ações intersetoriais de prevenção, de promoção da saúde, discussão do processo de trabalho de equipes, etc., dentro do território. Esclarecer, gente, que por vezes eu, enquanto psicólogo, eu tenho limitações. A partir do momento que eu faço uma escuta, eu preciso direcionar o indivíduo para um determinado momento, para um determinado local, que seja de um grupo, inseri-lo num grupo, inseri-lo no aspecto sociocomunitário, né? De repente lá no território existem aqueles centros sociais, eu posso direcionar o indivíduo que não consegue mais visualizar a sua autonomia, e eu trabalho com ele, já direciono para lá, isso é muito importante. E estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas e das demandas, as necessidades da saúde das pessoas, dos grupos sociais do território, assim como a partir da dificuldade dos profissionais que atuam nas equipes de atenção básica, que existe muito isso, tá? Tem muitos profissionais, eu acho que vocês devem ter se deparado com isso, e eu tenho uma teoria, Clóvis, tenho uma teoria, eu penso que um abençoado ministro da Saúde, ele poderia estipular que cada funcionário público, né, que trabalha principalmente nesse âmbito da saúde, estou me focando na saúde, ele poderia estipular que a cada 5 anos ou a cada 3 anos o indivíduo mudasse de setor. Porque se a gente sabe que quem passa mais de 5 anos desenvolvendo a mesma atividade rotineira, ela entra no processo de sofrimento. E esse processo de sofrimento, ele reflete no atendimento. Eu trabalhei em locais onde o acolhimento, ele não era acolhimento. Entendeu? Eu não conseguia, eu presenciava, ficava olhando assim o atendimento extremamente abrupto, e isso, gente, gera sofrimento para quem vai ser atendido, porque, como eu falei logo cedo, ninguém quer estar num ambiente de saúde, as pessoas vão lá porque precisam, e se no acolhimento eu já sou maltratado, entendeu? Eu já vou criar aquela expectativa totalmente negativa. Tudo bem até aí, gente? Era isso que eu gostaria de contribuir com vocês, compartilhar com vocês. Tá? Eu espero ter sido claro, espero ter possibilitado agregar um pouco mais de conhecimento, tá? E aí, eu agradeço a atenção de todos. Bom, gente, foi isso. Eu quero agradecer ao professor Clóvis. Excelente. Não poderia ser melhor. Eu acho que vai ser um pontapé ótimo para muita gente estudar mais sobre o assunto. Quero agradecer a todo mundo que participou. Lembrar que a programação continua e as pessoas que estão nas próximas vão ser notificadas. Muito obrigado. Um
não escrever o nome para ser credenciado lá no formulário, por favor, façam, para que vocês possam ganhar o certificado no final. Obrigada. Obrigado também pela oportunidade, tá? Minha preocupação era justamente proporcionar esse conhecimento que possivelmente dentro da academia vocês não vão ter. Com certeza. Porque pelas grades que eu conheço aqui de Manaus, a psicologia da saúde, ela é muito vinculada à psicologia hospitalar. Então, aí isso não... Hospitalar e saúde, por vezes, ela não se aproximam da atenção primária e atenção básica. Tá? Então, eu agradeço a vocês pela oportunidade e qualquer coisa, meu telefone está aí. Meu e-mail também. Meu telefone não, meu e-mail. Obrigada, professor. Podemos encerrar por hoje. Muito obrigado, viu, professor? Por nada, Daniela. Espero ter sido relevante. Foi ótimo, foi ótimo. O tema é super relevante. A gente precisa estudar que realmente a gente não tem acesso a isso no nosso processo de graduação. Não diretamente, né? Digamos assim. Eu só tive acesso porque eu fiz um estágio básico, mas nem era na atenção básica, era no CAPS. É diferenciado, na verdade. Uhum. Gente, eu deixei aqui meu e-mail, qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar possíveis dúvidas, tá? Tá aí.